Estamos no ar novamente com o programa Segurança Viva aqui na TV Araguaia. Esse programa que tem como objetivo, né, trazer a segurança pública do nosso estado do Tocantins aqui, com, obviamente, a experiência dos nossos policiais. Então, a intenção aqui é trazer o operador de segurança pública para dar opinião sobre segurança pública. Então, nós temos a intenção aí de discorrer assuntos importantes aí para a segurança pública, para a segurança viária e para a defesa civil. Então, a gente trabalha aqui todas as semanas, né, entrevistamos policiais penais, policiais civis, policiais militares. A intenção é realmente trazer de forma ampla esse conhecimento da segurança pública para os espectadores. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito importante, né, que é o nosso deputado Moisemar Marinho, né, ele que é oriundo da Polícia Civil, e a gente vai estar aqui discorrendo sobre a história dele e também sobre essa participação dele ativa como parlamentar na Assembleia Legislativa. E temos também nosso grande amigo, né, na verdade amigo não, um irmão, né, que é o meu companheiro aqui de jornada, Halisson Mello. Então, para fazer essa abertura também, né, eu vou aqui na sequência passar para o nosso querido Halisson e depois para o deputado Moisemar. E aí, boa noite, Eustáquio, boa noite, deputado. Hoje a gente tem um convidado que tem uma função dupla. Além de ser policial, ele tem a função também de fazer leis que podem mudar a vida do policial, né? E a segurança pública aqui no nosso estado. Isso é uma coisa muito importante. Moisemar, fico muito feliz com a sua presença. Me permita chamar de Moisemar aqui. Claro. Eu me lembro que em 2018, nós dentro do seu carro, caminhamos esse estado todinho e fomos até sua cidade lá, Itaguatins, né? E naquela campanha lá de 2018, a gente já passamos em várias delegacias da Polícia Civil, vários postos da PRF, e fazendo essa campanha para as polícias, né? Era um sonho do Moisemar, nosso, que a gente tivesse a representação da segurança pública na nossa Assembleia Legislativa. E graças a Deus concretizou, né? E aí a gente fica muito feliz, e aí eu fico feliz com a sua presença aqui, que a gente vai poder partilhar e conversar sobre isso aqui, e para todos verem aí como foi a sua trajetória e a sua história. Isso é importante. Primeiro quero agradecer ao Eustáquio pelo convite, o nosso amigo Halisson, que é companheiro, já foi superintendente por muito tempo da PRF aqui no estado do Tocantins. Você estava em Brasília recentemente. Estava em Brasília. Ultimamente você passou uma temporada lá. Mas, enfim, é uma satisfação estar participando dessa entrevista. Eu acho que aqui que se discute um assunto tão importante que é a segurança pública. Eu sempre me coloquei à disposição dos debates. Hoje eu estou como deputado, mas eu não deixo de ser policial, né? Eu fiquei inativo até pouco tempo para assumir o mandato de deputado estadual. Então, a nossa vida sempre foi voltada na defesa da segurança pública. Desde a época, como presidente do sindicato, às vezes muitos perguntam como que você chegou a ser deputado, né, apenas militando no movimento sindical. Não, tem toda uma história, né, um contexto. Eu cheguei em Palmas com 17 anos de idade. Vim para o interior para estudar, uma cidadezinha muito pequena, e fui o campeão em reprovação de concurso público. Eu reprovei em vários concursos e passei em vários também. Comecei a passar e eu passei em 7 concursos. Né? Acabei tomando posse na Polícia Civil e todo o tempo envolvido nessas pautas, né, da defesa da nossa categoria. Fui membro do Conselho Superior de Polícia Civil por 2 mandatos consecutivos. Fui da associação, fui presidente também do sindicato, participei da federação também e tive um desempenho, né, bom porque eu fui reconhecido em 2016 quando eu fui experimentado nas urnas como candidato a vereador aqui em Palmas. Eu galguei a primeira suplência de vereador. 2 anos depois, o titular ganha a eleição para deputado e eu assumo o mandato de vereador definitivo e vim para uma reeleição, sendo o 5º vereador mais votado aqui da capital, com 1.970 votos. Uma evolução da primeira para a segunda eleição. É a segunda tentativa minha, né, como candidato a deputado estadual, em 2018, como Halisson, né, com um grande guerreiro que fez uma frente juntamente conosco, no estado inteiro, nos postos da PRF, nas sedes da Polícia Civil, no sistema penitenciário. Fizemos um trabalho, né, de norte a sul.
E ele presenciou esses fatos, nós percorremos aí a região do Bico do Papagaio. Não chegamos, mas ficamos também na suplência de deputado. Nessa eleição, uma eleição mais preparada, fizemos um trabalho muito bem feito nos últimos 2 anos na Câmara, e graças a Deus e ao povo, me concedeu aí 12.553 votos, tirando o dobro dos votos do segundo colocado no meu partido, e me diplomando aí como deputado estadual. Então, isso é muito gratificante, a gente sabe da responsabilidade que nós assumimos, que é a defesa dessa pauta da segurança pública. Atrelado a isso, eu sempre defendi também a bandeira da família, né? A família é o princípio de tudo. Eu vejo que segurança não se faz sem família. Então, são pautas importantes e eu sempre estive na defesa dessas pautas, desde quando eu me coloquei à disposição lá como presidente do sindicato, como vereador e hoje como deputado estadual. Deputado, o senhor falou aí da questão de ser campeão em reprovações, né? Muitos espectadores são concurseiros e sonham, né, com uma vaga, principalmente na segurança pública. Então, a segurança pública é um dos concursos assim muito queridos, né? Atraentes pelos, principalmente os jovens, né, que gostam da parte operacional, de adrenalina. Então, é muito importante o senhor ter falado essa sua trajetória, né, de dificuldade. Quer dizer, não é no primeiro concurso que você vai lá e já consegue a aprovação. E a gente sabe que o senhor tem uma história bonita, né, dentro ali a trajetória do herói, né, a construção. Foi realmente uma construção de uma história onde o senhor é o herói. E o senhor vem lá de Itaguatins, que é uma cidadezinha muito pequena, e a gente vê que ali desde a tenra idade o senhor tem despertado, né, essa liderança, né? Então, consultamos aqui o Google, né, e vimos que ele lá na faculdade ele já fazia parte do DCE. Então, como surge no senhor assim, essa parte de liderança? O senhor percebe que tem essa predisposição à liderança e começa realmente a assumir perante, na faculdade, depois o senhor já comentou sobre o sindicato e várias comissões que o senhor participou. Isso vem de forma bem natural, né? Eu estava brincando aqui no início, isso tudo pertence a Deus, sabe os nossos caminhos e o que a gente vai ser. Então, o futuro lhe pertence. Realmente, Deus faz tudo na vida do homem. E eu sempre fui, e acredito, e sei que realmente o que a gente pratica hoje, Deus tem sido tudo na nossa vida. Mas desde criança eu tive vocação para estar participando das discussões. Quando adolescente ainda, na escola estadual Olavo Bilac, na minha cidade de Itaguatins, eu já era líder de sala, né? Quando eu vim para cá para fazer faculdade, eu fui presidente do DCE da Unitins, lutei pela gratuidade da universidade, foi assim que teve aquela luta nossa SOS, Unitins, eu estava sempre envolvido naquelas pautas. E quando eu comecei o curso de Direito, né, larguei um curso de Ciências Contábeis da Unitins para estudar Direito na Universidade Luterana de Palmas, na UBRA. Comecei do zero, larguei o 5º período de contabilidade e comecei o curso de Direito do zero, não aproveitei nenhuma disciplina. E no 2º semestre, eu já fui candidato a presidente do DCE da UBRA, né? Acabou que lá no final eu fiquei como vice, o cara que era vice passou a ser presidente. Então, tudo isso uma articulação interna dentro da universidade. Eu percebi que corria na veia, né? Aquele interesse de estar participando das políticas estudantil e participar das discussões. Sempre achei muito bom a participação. Isso foi de forma bem, de maneira natural, as coisas foram acontecendo. E quando eu saí da faculdade e fui para a polícia, eu já virei membro do Conselho Superior de Polícia Civil, fui reeleito, uma votação interna da categoria. Logo em seguida me elegeram como presidente do sindicato. Enfrentei uma greve defendendo a nossa pauta, os direitos dos servidores que eu representava. E de lá para cá não tive mais sossego. Todo tempo foi participando dessas pautas, né? Deputado, aproveitando com relação a essa questão de liderança e aproveitando, recentemente o senhor foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa. O que é um policial presidente da Comissão de Segurança Pública
aqui no Tocantins? Alisson, é uma pergunta muito pertinente aqui para essa discussão. Primeiro, quando você está na faculdade de Direito, você aprende muito sobre leis, sobre direito, jurisprudência, né? E você olha um julgado e diz, poxa, no dia que eu puder ter uma oportunidade para legislar sobre esse assunto, construir, né? ou construir algo que você pode fazer, né? E as pessoas podem debater aquilo que você aprovou no parlamento, isso é muito importante, muito interessante. Né? E como policial, é satisfatório você discutir assuntos, pautas da segurança. Logo quando eu fui eleito deputado e tomei posse no mandato de deputado estadual aqui no Tocantins, eu já comecei a articular, que é uma eleição interna entre os deputados, para ser eleito o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. É uma comissão importantíssima, todas as pautas de interesse, né, das categorias que envolvem diretamente a segurança pública, seja as forças de segurança pública, as pautas da segurança. Agora mesmo nós tivemos uma pauta importantíssima, essa discussão da comissão, que é a questão dessas invasões dentro das escolas, né, dos creches, esses dos atentados que ocorreram. A gente via muito disso fora nos Estados Unidos, fora aqui do Brasil. E hoje não, tá no quintal. É uma realidade que você olha. Araguaína houve um atentado, aqui já teve um atentado o ano passado. Graças a Deus em primeiro lugar e o trabalho da polícia, né? O trabalho da polícia para impedir, o trabalho de prevenção. Então a gente sabe que a Comissão de Segurança Pública, o que a gente exerce hoje, é importantíssimo para a discussão desse assunto e participar diretamente no sentido de ajudar, né, com experiência, que às vezes quando você trabalha na área, você enxerga o problema diferente daquilo que quer fazer parte, mas não tem aquela vivência, né? Então é importante a convivência com os problemas. Então no dia a dia, eu tenho quase 20 anos de polícia e a gente percebe que a prática é diferente da teoria. Então, e é muito diferente. A gente convive só com a teoria, naturalmente ele não vai dar uma resposta para a sociedade de forma mais... né? Por isso, da importância da presidência de um policial. Exatamente. E nós percebemos... E por ser, eu acho que é o único parlamentar policial? Sim. O único... É quase que natural essa presidência. Tinha que ter sido, né? Quase que essa presidente tinha que ter sido até... convidada na eleição é você. Mas é tranquilo, o parlamento assim, é muito mais maduro do que a Câmara de Vereadores, não tem nem como comparar. Então, primeiro que o pessoal que vai para lá já tem uma certa idade, vivência, né? Tem uma então vivência, já tem uma vivência, já passou por vários, exatamente. Então, quase todos que ocupam o mandato hoje de deputado estadual, ou ele foi vereador, ou ele foi prefeito. Quase todos. Então, é natural que quem está no colegiado estadual, na representação do mandato popular em âmbito do Estado, na Assembleia Legislativa hoje, são pessoas muito maduras, então já tem uma convivência não da agora, né? Pegaram o mandato ali já como deputado. E a gente percebe que não foi simples a construção, né? Até o senhor chegar a ser deputado. Tanto é que teve uma das eleições que o senhor participou e não chegou a ser eleito, né? Mas também a gente viu essa construção em várias unidades aí da polícia, mesmo tendo uma categoria forte, que é a polícia, né, com um número assim, considerável, mesmo assim não é tão simples chegar a ser deputado. Então, realmente, quem está ali passou tanto pelo crivo já antes como vereador, como prefeito, mas também a construção política, né, que não é uma coisa simples até chegar a ser deputado. É uma construção complexa, até porque só o pessoal talvez não é o suficiente. Você tem que ter toda uma articulação política interna, primeiro com relação à questão partidária, né, que hoje se observa que teve candidatos, né, que tiveram 15 mil votos, que tiveram 10 mil votos, 11 mil votos, que não foram eleitos. E nós tivemos candidatos com 8 mil votos que foi eleito deputado, com 9 mil votos que foi eleito deputado, com 10 mil votos que foi eleito deputado. Isso tudo é uma questão interna de articulações políticas para escolher o partido certo. É claro que você tem que ter um grupo motivado e que vai buscar o voto à multiplicação. Isso eu tive, né? Então, graças a Deus,
nós tivemos um grupo que pertence às forças de segurança pública, não só a Polícia Civil, claro que a Polícia Civil foi fundamental, né? Mas assim, muitos policiais militares, até mesmo PRF, vários policiais de outras categorias que também vestiram a camisa. Então, a Força de Segurança Pública vestiu a camisa do nosso projeto, concederam aí 12.553 votos, me colocando aí entre os 20º deputado mais votado do Estado. Bom, deputado, acho que o pessoal está chamando a gente aqui para um breve intervalo. Então vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta mais aqui com esse bate-papo pertinente e salutar com o nosso deputado Moisemar Marinho. Até já. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos aqui com o programa Segurança Viva, com o nosso convidado, Moisemar Marinho, nosso deputado. E eu vou fazer uma pergunta para o senhor, deputado, que eu estava olhando aqui, eu achei interessante, né? O senhor assumiu recentemente a cadeira. Olha só, o deputado estadual Moisemar Marinho foi eleito por unanimidade presidente da Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano, Serviço Público. Então, interessante, o senhor já chegando, né? Chegou com tudo. Conseguiu aí uma unanimidade em uma comissão aí tão importante que envolve tantos temas, né? E como isso chegou para o senhor? Uma comissão importante, a Defesa do Consumidor e Serviço Público é uma das principais comissões, né? Se passar pela CCJ, Finança e logo em seguida vem a Defesa do Consumidor e Serviço Público. Claro que a gente primeiro quero agradecer os deputados que entenderam que a gente poderia estar contribuindo ali com o Estado, contribuindo com a Assembleia Legislativa na condição de presidente dessa tão importante comissão. A gente sabe da responsabilidade que tem presidir uma comissão tão importante como essa na Assembleia, né? Até porque ali você vai pegar todas as matérias
relacionada ao consumidor, relacionada ao serviço público, relacionada às matérias a servidor público. É uma comissão que envolve muitas matérias de mérito, né, que vai ser, obviamente, discutida dentro dessa comissão. Então, é uma responsabilidade. Eu queria isso para mim, porque quando eu estava fora, eu falava, poxa, quando eu chegar na Assembleia Legislativa, vamos trabalhar para ficar nessa comissão. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente sabe, além do tamanho da responsabilidade, mas a gente tem um compromisso de contribuir o que for possível para melhorar a qualidade de vida do povo do Estado. Até pelo seu trabalho enquanto vereador, o seu trabalho pois ele teve com ela, uma aprovação aquela aqui. questão aí da taxa, do esgoto, isso acho que te credenciou também por essa luta em defesa das pessoas, da população. Né? Claro, essa pauta da defesa do consumidor, eu defendi uma pauta muito importante aqui na Câmara Municipal como vereador. Em 2019, eu apresentei um projeto reduzindo a tarifa de esgotamento sanitário de 80% para 40%. Fizemos um estudo, né, no Brasil inteiro. A gente sabe que muitas situações aqui mesmo na capital, nós temos locais que às vezes a BRK ela não atinge com esgotamento sanitário e cobra a tarifa, né? Ou seja, não abrange esse serviço ao consumidor, isso o consumidor continua pagando. Além disso, a gente sabe que existe um subsídio cruzado, ou seja, tudo que arrecada aqui na BRK, às vezes, cobre despesa de outros municípios que não conseguiam bater a meta. Então, o subsídio cruzado para nós aqui não é interessante, porque às vezes pega dinheiro que é de Palmas para poder bancar outras cidades menores. Então, essa situação, quem paga a conta é o morador de Palmas, é o consumidor de Palmas. Então, diante desses levantamentos, dessas informações, e sabendo que a legislação que autorizava o desconto a cobrança de 80% da tarifa de esgoto, ela falava de até 80%. Então, por que não 20%? Por que não 40%? Então, foi com base nisso que nós apresentamos um projeto de lei para defender o consumidor. Lesado, que paga uma conta alta, um esgoto mais alto ainda, que é 80% a mais do que você consome. Se você consome R$100, você paga 180. R$80 de tarifa de esgotamento sanitário. A lei foi aprovada, né, foi uma luta, nós passamos praticamente um ano inteiro, né, lutando dentro da Câmara, foi arquivada, eu entrei com recurso, desarquivaram. Então, foi uma batalha. E conseguimos êxito. A lei entrou em vigência no dia 1º de janeiro de 2020, né, e até julho de 2020 a lei ficou em vigência. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade, tudo alegando a questão da iniciativa, que seria do Executivo, não do Legislativo. Mas nós fizemos a nossa parte como vereador. E baseado nessas pautas que eu sempre defendi, eu me identifiquei com as comissões, né, permanentes dentro da Assembleia Legislativa. Pauta da Segurança Pública, comissão permanente seria Comissão de Segurança Pública. Pauta do Consumidor, eu também defendi isso na Câmara, claro, estou defendendo na condição de deputado. Então, são áreas fins que já faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso mandato. É interessante porque, assim, eu sou oriundo, né, o primeiro curso que eu fiz foi Economia. E uma das coisas que a gente sempre discutia na faculdade é que os recursos são escassos, né? Mas, assim, a gente vê que, às vezes, o poder público, ele acaba fazendo puxadinhos daqui, puxadinhos dali, para socorrer, né? Às vezes o recurso é escasso, ele quer complementar ali, até para fazer alguma atividade em prol dos cidadãos, né? Mas isso não pode lesar, né, o consumidor. E o senhor tem feito realmente um trabalho brilhante, defendendo o consumidor, né? Então, isso é importante. E demonstrou isso justamente nessa lei, né? E o senhor já vislumbra a nível estadual assim alguma pauta que está latente aí em relação a essas taxas? Tem algum espólio aí que o senhor já tem estudado, se debruçado no... Quando trata de taxa, de tarifa, algo nesse sentido, a própria Constituição Federal,
ela preconiza no artigo 30, inciso 1º, que esse serviço público ele é prestado pelo município. Então, a competência legislativa ela não é da Assembleia, e sim da Câmara Municipal. Mas, mesmo assim, lá na cidade de Itaguatins, no Bico do Papagaio, lá nós temos um problema muito sério, que é a qualidade da água. A sociedade, ela paga uma água cara, um esgoto caro, mas não consome essa água. Nós tivemos lá. A gente sabe que a água ela não é apropriada para o consumo. A prestação do serviço não é adequada, né? Não é adequada. Então, além de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, isso está previsto na Constituição Federal, além de ferir o princípio do consumidor, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, nós estamos fazendo algo que a sociedade, de forma alguma, está sendo beneficiada. Então, eu, na condição de deputado, mesmo não sabendo que a competência legislativa, não é da Assembleia e sim do município, legislar sobre o assunto, eu não posso me furtar da responsabilidade de defender o povo. Compromisso meu, no meu juramento, no ato da minha posse, foi, além de respeitar a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a lei orgânica, a legislação vigente, eu tenho o compromisso e o dever de lutar pela defesa do povo, pela nossa sociedade tocantinense. Então, esse é o compromisso que a gente fez, eu fiz na condição de, ainda como candidato, quando eu fiz o juramento antes de tomar posse, como mandatário, ou seja, no exercício do meu mandato, eu não posso fazer diferente. Eu tenho que continuar nessa luta em prol da defesa da nossa sociedade. Bom, deputado, o senhor falou também dessa comissão que é interessante que a gente faz um link de uma coisa com outra. O senhor citou ali a questão de alguns estudos sobre concurso. E a gente viu no site do senhor ali que o senhor também é um defensor, principalmente para os concursos da segurança pública, né? E fez a solicitação ali para aumentar o número de convocados para o TAF do Corpo de Bombeiros e uma solicitação para 1.500 vagas da Polícia Civil. E aí eu sei que tem muitos espectadores aí, né, aguardando esse concurso. Né? Ansiosos. Tem alguma lei aí em andamento para aprovar, né, a realização desse concurso? Como está, principalmente o concurso aí da Polícia Civil? Então, a minha maior alegria na condição de concurseiro, fazia vários cursinhos aqui em Palmas, era quando o governo ou algum político falava em defender concurso público. Que eu sempre defendi você inserir no serviço público através da regra geral, que é o concurso público, não da exceção dos contratos temporários. Sempre defendi concurso público. Ocorre que a própria Constituição, o legislador, deixou essa margenzinha, pequena, mas deixou, para contratos temporários, né, que são os excepcionais. E realmente a administração pública precisa desses contratos excepcionais. É dinâmica, né? Para a administração pública é necessário ter essa dinâmica. Mas é claro que a regra sempre tem que ser mantida, que é o concurso público. Não se faz segurança pública sem um contingente suficiente. Não se faz segurança pública sem policial na rua. Nós precisamos de efetivo para poder atender os anseios da sociedade. O Estado, representado pela segurança pública, para ela dar uma resposta, precisa desse efetivo. Então, nós temos várias cidades no estado do Tocantins descoberto da presença da Polícia Civil ou até mesmo com investigações paradas por falta de efetivo, né? Então, é importantíssimo essa realização do concurso. O déficit chega a mais de 1.000. Então, 1.500, com a perspectiva de aposentadoria em breve de muitos que entraram desde o início do Estado, é natural que 1.500 vagas são poucas para atender e suprir a necessidade. Então, nós fizemos a solicitação mediante requerimento junto ao governo do Estado para a realização imediata desse concurso público para suprir a necessidade e também eu solicitei para o governo aproveitar a mão de obra
desses policiais civis que estão aposentados e aqueles policiais militares que estão na reserva para trabalhar na patrulha escolar, para ajudar na segurança das crianças, dos alunos que estão ameaçados ultimamente com esses ataques que aconteceram fora do nosso estado, mas muito perto, e a gente fica muito preocupado como defensor da segurança pública, como uma pessoa pública, de não fazer nada. Nós precisamos fazer. Então eu agi, de defender isso dentro da Assembleia Legislativa e trazer essa discussão para que seja o mais rápido possível, dar uma resposta para a sociedade. Então, nossa produção está novamente chamando a gente para o intervalo. As palavras muito pertinentes aqui do nosso deputado, né, falando da importância da segurança pública, né, da gente estruturar a segurança pública. Então, nós, principalmente nós policiais, quando fazemos uma apreensão aí no interior, né, é que a gente realmente percebe as dificuldades, né, enfrentadas principalmente pela Polícia Civil. Às vezes a delegacia ela atende 5 municípios, aí você tem que deslocar de um município para outro para fazer a ocorrência, né? Então, realmente, é uma polícia que carece muito de estrutura e nós esperamos que esse pleito seja realmente atendido, né? E que a nossa polícia seja cada vez mais fortalecida. Então, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. E vamos falar de temas polêmicos e relevantes, né? Vamos falar aí da previdência do policial civil, que o deputado também tem procurado debater esse tema. Ele não tem se eximido, né, de estar junto da categoria defendendo seus pleitos. Daqui a pouco a gente volta. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos aqui com o nosso programa Segurança Viva, com o nosso entrevistado Moisemar Marinho e o meu parceiro aqui, Halisson Melo. E agora vamos falar, né, de um tema aí relevante para os policiais, que é a previdência da Polícia Civil. Deputado, como que está, né, os trâmites, os trabalhos na Assembleia em relação... Não, pode terminar a pergunta, eu vou só fazer um adendo aí, pode fazer. Em relação à previdência do policial civil, né? Porque nós vimos que na União nós tivemos algumas perdas, né? Isso. E depois a gente pode até fazer algumas comparações. É isso que eu ia falar, porque para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né? E o que acontece? Dá um exemplo, no meu caso, eu ia trabalhar até os 51 anos, vou fazer
49, eu só tinha mais 2 anos. 2 anos. Isso, aí, com a alteração com a PEC, da Previdência, eu vou para 55, quer dizer, vou trabalhar 4 anos a mais. Né? Então, isso, né, como eu já estava tão perto, né, faltava só, ali estava na expectativa já de aposentar em 3, 4 anos, agora eu vou aposentar, virou 6 anos. Como é que isso está afetando aí o pessoal da Polícia Civil aqui? Porque mudou a nível federal, mas a nível estadual Pode ser espelhado, né? as discussões ainda estão acontecendo. Não é isso? Só esse adendo que eu queria. Exatamente. Então, não está muito diferente da Polícia Rodoviária Federal. A gente sabe que foi uma medida muito amarga. Eu acho que, assim, é triste a gente saber que quando você entra num processo e toma posse num concurso, sabendo que as regras, 30 anos de contribuição, exatamente, o legislador, ele pensou essa questão de diminuir 5 anos, 30, ao invés de 35, 30, né, para a polícia. Eu falo para a polícia, eu estou me referindo à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, todas as polícias, né, envolve todas as forças de segurança pública. Mas o legislador pensou de forma inteligente na redução de 5 anos, exatamente porque o trabalho, a atividade nossa é uma atividade penosa, uma atividade de risco. Que você tem a garantia que vai sair de casa, mas não tem a garantia que vai retornar. Então, esse é o primeiro fato. E o segundo, a expectativa, através de estudos já apresentado pelas confederações que representam as polícias no Brasil inteiro, mostra que a expectativa de vida após o aposento é 5 anos. Isso já está mais do que provado. Então, isso são fatos que é importante a sociedade ficar sabendo, que não é um privilégio. Não é um privilégio. É um atendimento à legislação e um atendimento àquilo que é necessário. Nós temos que aplicar aqui o princípio da isonomia. Nós temos que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Isso é um princípio constitucional. Não? Então, nós precisamos observar esses aspectos, até porque, para o ouvinte pensar o seguinte, mas por que ele tem que aposentar com 5 anos a menos? A polícia, os professores, porque são atividades estressantes. Ninguém vai em ambiente de delegacia para levar flores. Aquele que vai e se dirige a uma delegacia de polícia é porque teve um problema em casa, teve o carro furtado, ou alguém tentou assaltá-lo, ou alguém cometeu algum crime. E você passa meia hora, 1 hora lá dentro, já quer sair. Imagina o policial que fica lá o dia todo. 24 horas. É um trabalho que tem sua atividade continuada, que não pode parar. Na pandemia, nós fechamos escolas, fechamos empresas, fechou tudo. A polícia continuou trabalhando. A polícia continuou combatendo os crimes. Nós não tivemos o descanso ou até a questão da proteção, primeiro naquele momento ali muito crítico, né? Aqueles 90 dias ali, bem no auge mesmo da pandemia. Não, nós estávamos expostos ao quê? A gente fazia revista em preso, que estava sem máscara, sem estrutura. Preso, que a gente percebia que o cara estava ali gripado, o cara estava doente, a gente tinha que fazer revista. Ou seja, a vida foi colocada em risco. Né, de ser transmitido. Sem nem conhecer o vírus, né, sem ter nenhuma noção ainda do que viria a acontecer. Não tem remédio. Segundo, não tinha um médico ali para orientar. O policial ele não tem um treinamento ou capacitação, nem em ambiente de academia de polícia, muito menos fora da academia. Primeiro porque ninguém conhecia a realidade mesmo do Covid. Nem conhece até hoje. Né? Não sabe as consequências, as sequelas. Mas, enfim, eu adquiri o Covid no ambiente de trabalho, de delegacia. Não foi em casa, foi no ambiente de delegacia. Então, não ficamos recrutados, não ficamos em casa. Nós até não poderia sair para a rua, mas o plantão era sagrado, tinha que ir para a delegacia. Então, com relação à questão da Previdência, primeiro, eu quero deixar bem claro que mais de 23 estados já fez a reforma da Previdência. E a gente sabe das consequências. Alguns estados teve o agravante de não conceder ao policial a paridade. É um absurdo, né? Que é
um absurdo por conta que o policial que for aposentado sem a paridade, ele não vai ter a evolução no cargo dele, Exato. de quem está na ativa. Então, aquele que está na ativa que teve aumento, ótimo, mas quem está na inativa já não vai ter o aumento. Isso E a faz com correção... O salário vai Isso porque depreciando ao em longo pouco prazo. tempo ele é um aposentado que está ganhando muito menos do que aquele que está na categoria. Exatamente. E o mesmo estando aposentado, ele não deixa de ser policial. Nunca. Um fato, uma ocorrência que tiver as suas vistas ali, ele tem que ir para o enfrentamento. É o que está no estatuto, é o que está na lei. Então, a gente não tem a faculdade de exercer uma prisão em flagrante. Nós temos o dever de prendê-lo em flagrante. Né? Porque o Código de Processo Penal é bem claro, a Constituição é bem clara. Né? Tem o flagrante, né, que a pessoa tem que exercer o papel, tem que fazer a execução do flagrante, e tem aquele que é facultado. Qualquer do povo é facultado. Poderá, né? Poderá fazer. Pode, o policial deve. E se ele não fizer, ele é punido. Ele pode até sofrer uma sanção da perda do cargo, porque abre um procedimento contra ele e, dependendo da defesa dele, naturalmente ele pode ser condenado. Então é algo muito grave. Então, isso tudo foi para justificar uma aposentadoria policial. Né? Não é nem uma aposentadoria especial, pelo contrário. É uma aposentadoria policial que tem que ter os policiais que estão na linha de frente, os policiais que vestem farda, que vão para as ruas para combater um crime organizado, e também justificar para a sociedade um ponto que, assim, eu estava numa discussão em âmbito nacional e teve um policial palestrante, que é o vice-presidente da Cobrapol também. Falou assim, olha, você imagina um policial civil com 65 anos de idade, uma mulher com 60 anos de idade, combatendo o crime organizado. Ela não tem condições físicas, né? Mental, ela não tem condições nenhuma de estar com a arma exposta, combatendo o crime organizado. Pelo contrário, ela vai colocar a sua vida em risco e a vida de terceiro também em risco. Nós precisamos de uma polícia nova, de uma polícia que tem condições de trabalhar e de enfrentar o risco para proteger a vida de terceiro. Esse, pelo menos, é o pensamento do Estado. O Estado tem que olhar nesse sentido. E foi por isso, e por outras razões, nós, na condição de deputado, sempre defendemos uma aposentadoria justa para os policiais e para todas as forças de segurança pública do Estado. O que é uma aposentadoria justa? Um tratamento de acordo com a nossa atividade. Um tratamento de acordo com as atividades penosas, atividade de risco. Se a atividade não é de risco e não é uma atividade penosa, é claro que o tratamento dela tem que ser mais brando, tem que ser um tratamento tranquilo. Agora, aqui dentro da polícia, temos que olhar, né, de forma diferente, porque esses aqui são desiguais. Então, tem que ter um tratamento desigual. Nós não podemos colocar alguém que fica no ar-condicionado, no administrativo, mexendo com papel, com o mesmo tratamento daquele que está lá na Operação Canguçu, que acontece agora aqui, colocando o peito à disposição para receber tiro de fuzil e tudo mais. Inclusive vimos viaturas atingidas. Né? Sim. Então lá quem participou daquela operação? A Polícia Militar, que é a Polícia Preventiva de Operação, e a Polícia Civil também estava. Participação também da PRF ajudou nas informações. Então, todas as forças são envolvidas. Então, as forças de segurança pública precisam ter um tratamento como força de segurança pública. Ela não pode ter um tratamento diferente disso. Nós não podemos tratar os policiais como um servidor administrativo. Deputado, e uma situação que é importante a gente destacar, assim, em momento algum eu vou dizer isso aqui para tentar que essa reforma chegue à Polícia Militar, não é isso. Na verdade, nós queremos o que os militares conseguiram, né? Que houve um tratamento muito diferente para as polícias civis e para as polícias militares, como também para os militares das Forças Armadas. Então, realmente a sociedade tem que saber disso, justamente para ela poder também, né, apoiar, né, a defesa desse pleito dos nossos policiais. Os policiais civis, né, tanto na União como em alguns estados, têm sofrido aí esse tratamento diferenciado, mesmo que nas atividades nós não temos diferença alguma. Quando a gente vai para combater o crime, né, teve
a busca lá da quadrilha Pipoca, que teve aqui na região de Piquezeiro. Inclusive, nós da PRF participamos da operação, né, juntamente com a Polícia Federal, Polícia Civil, estava todo mundo ali junto. E assim, como que na Previdência esse tratamento se torna diferente, né? Então, eu acredito que o senhor também já esteja observando isso, né, para que isso não aconteça a nível do nosso estado aqui, né? Na verdade, o presidente que saiu, o presidente da República, ele olhou muito para a questão militar, entendeu? E eu vejo assim, que deixou de incluir as outras forças de segurança pública. Isso foi um erro. Eu acredito que ali ele tem que, se ele tivesse a oportunidade, ele tinha que ter corrigido, reconhecer esse erro. Então, ele realmente errou de não ter incluído a Polícia Federal, de não ter incluído a Polícia Rodoviária Federal, de não ter incluído as polícias civis. Então, a gente sabe que os estados hoje, pelo menos aqui no estado do Tocantins, o governador atendeu essa determinação condicional, né? E aí eu quero, nesse momento, primeiro parabenizar o governador pela atitude que ele fez aqui no estado do Tocantins. Encaminhar uma reforma, através de um projeto de emenda condicional, para a Assembleia Legislativa a toque de caixa, no início agora do ano. O governador, de forma muito sensível, a pedido nosso, dos deputados, né, de sindicatos, atendeu imediatamente a retirada do texto inicial que tratava da reforma da Previdência. Esse texto era tão gravoso para a categoria que ele tirava a integralidade dos policiais, tirava a paridade, a idade, 55 anos, e uma série de situações dentro desse projeto de emenda condicional que arrebentava com a aposentadoria. Na verdade, ele retirava o direito de aposentadoria do policial. E essa construção, ela, depois que retornou para o Palácio, começou as discussões com o sindicato. Avançamos em algumas pautas, precisa avançar mais, né? A primeira pauta é a questão da idade. Nós nunca tivemos idade para aposentar. O que nós tivemos foi um limite mínimo de idade, de contribuição. Então, a contribuição mínima é 30 anos. Então, aqui vale a regra condicional que quem começou a contribuir cedo, aposenta mais cedo. Isso é o óbvio, né? Eu, por exemplo, eu sou a parte mais prejudicada nessa reforma da Previdência. Por quê? Eu passei a contribuir muito jovem, muito cedo. Eu comecei a contribuir com o regime de previdência social aos 14 anos de idade, quando eu ingressei no serviço público como menor aprendiz aos 14 anos. Então, dos 14 anos até a data de hoje, eu nunca perdi o vínculo, todo o tempo contribuindo. Então, eu dos 14 aos 18, eu trabalhei como menor aprendiz nos Correios. Com 18 anos, eu já passei em concurso público. E dos 18 anos para cá, né, com 20 anos, eu passei no concurso da Polícia Civil. Só saí do Estado e tomei posse na Polícia Civil, mas eu não perdi vínculo com o Estado. Eu continuo contribuindo. Então, eu não tenho... eu não tenho perda de vínculo, né? Eu não tive essa perda do vínculo. Eu continuei contribuindo. Então, eu juntei esse tempo todo no meu regime próprio hoje, que é o IGEPREV. Então, a minha aposentadoria ela ia acontecer aos 44 anos. Então, daqui 4 anos. Nessa atual regra, vai aumentar 11 anos. Então, aumentando mais de 10 anos para mim continuar contribuindo, para poder ter o mesmo direito que aquele servidor que contribuiu 30 anos. Você vai trabalhar mais. É inadmissível. Ou seja, não valeu a pena eu contribuir desde de adolescente. Né? Aos 14 anos eu nunca parei de contribuir. Coisa, mudou a regra do jogo no meio do jogo. Exatamente. Se fosse para quem está iniciando, agora a gente que já estava ali com... Eu já, faltando 2 anos, 2 virou 6. Né? Então, realmente é um baque. No meu caso, eu também comecei a contribuir muito jovem e eu tinha uma expectativa de 48 anos estar aposentando. Né? No entanto, ganhei também mais 7 anos para ficar refletindo. Você é mais novo. E ainda tem um detalhe ainda, né, nessa questão que é importante a gente discutir, que em alguns casos da polícia eu acredito que tenha mudado, né? Mas o policial que tinha ali 2, 3 anos de polícia, né, que ele ia para o conflito, e agora, por exemplo, o policial que entrou depois de 2019 também, ele perdeu a paridade e a integralidade no nível União, a nível da União.
quando ele vai lá para o conflito, se ele sofre um tiro e fica, de alguma forma, incapacitado, trabalhar, né? ele teria problema também com relação ao salário dele. Ele está ganhando como um policial, de repente ele cai ali para o teto do INSS ou até menos, né? Tem a questão da proporção. Da proporção. Então, como que o policial, ele sai para se expor, né? Sabendo que ele deixou em casa a esposa, filhos, né? E sabendo que se ele ficar incapacitado ou se ele vier a óbito, a família fica desprotegida. Então, a sociedade ela tem que realmente analisar isso, né? Participar da discussão e ver esse lado do policial. Porque, infelizmente, a gente pegou um período ali de crise econômica, né? Muito aguçada, que acabou, assim, de certa forma, sendo atropelada as discussões, né? E a gente acabou tendo essas situações não tão discutidas na mesa e aprovadas ali de forma sem muita análise, né? Então é importante que agora o Estado, que já passou pela pandemia, de certa forma a gente está recuperando aí dessa crise econômica. A própria reforma ajudou também a alavancar as contas públicas aí, né, a nível União. E agora a gente está num período diferente. Então acho que a análise também ela tem que ser considerada aí também a questão econômica e social do momento. Então é importante que a sociedade esteja também nesse debate e participe, principalmente com os seus representantes, para que os policiais tocantinenses não tenham as mesmas perdas que tiveram os policiais da União. Bom, caminhando aqui para as nossas considerações finais, né, eu gostaria de também passar a palavra aqui para o nosso colega Halles, para que ele também possa fazer as suas considerações finais, em seguida para o nosso deputado Moisemar, e a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Eustáquio e deputado, um prazer imenso essa nossa conversa, né? Esse papo descontraído do seu trabalho, da sua trajetória. Tenho certeza que inspira jovens que querem ser policiais, inspira pessoas que querem entrar no meio político também para fazer a diferença, né? Que é aí onde a gente pode fazer a diferença onde a gente estiver, mas há uma facilidade porque você está ali, né, na casa de leis ali, ajudando e contribuindo, e nessas comissões tenho certeza que a sua contribuição para a segurança pública e para outras pautas vai ser muito importante. Então, um prazer tê-lo aqui, seja sempre bem-vindo, a gente vai voltar a convidá-lo, viu? E Eustáquio, obrigado aí também pelo convite. Eustáquio, eu agradeço a oportunidade. A gente sabe que conversar com um profissional da segurança pública todo o tempo é um aprendizado, né? Então, vocês que conhecem também da realidade da nossa segurança pública do Estado, eu sei da responsabilidade de vocês como policiais também, rodoviário, conhece toda a trajetória, né, da segurança no Estado. Isso é muito importante, esses debates. Então, eu me coloco à disposição para quantas vezes quiserem debater sobre o assunto, estarei à disposição. Pode contar comigo, a gente sabe que falar de segurança pública é empolgante. É bacana, a gente aprende com a discussão. Hoje mesmo a gente estava numa reunião tratando sobre a questão da Semana Nacional de Combate às Drogas. Isso já vou envolver a Assembleia Legislativa nesse contexto, nessa situação. Isso tudo enriquecendo e levando isso também para combater esse uso de droga dentro das escolas. Então, são pautas que interessam ao nosso mandato. O senhor me lembra, coloco à disposição. O senhor me lembra aí, nessa discussão, me lembra o Maio Amarelo, né? Que começou, que também a violência no trânsito é muito grande, e essa responsabilidade mês, né? Exatamente, esse mês de conscientização. Reflexão e conscientização. Esse mês é de conscientização. Exatamente. Violência no trânsito. Violência no trânsito. O senhor tocou num assunto muito importante que daria um outro debate, que é a questão das drogas, né? O Tocantins é um corredor, né, de passagem de drogas, além, né, do uso também. E é importantíssimo políticas públicas, né, para fortalecer as instituições de segurança, para combater essa droga que passa aqui também pelo Estado, né, nas rodovias. E essa integração. E a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Federal são os grandes responsáveis para combater, fazer essa política de prevenção, além da Polícia Militar. Né? Então, vocês têm feito um papel bacana nas rodovias, né? né? Que a droga passa pela rodovia.
E a palavra de ordem, eu sempre falei, enquanto superintendente, superintendente, Eustáquio, a palavra de ordem é integração. Sem integração, a gente não consegue. O trabalho de inteligência das forças de segurança pública ajuda muito. Exato. Primeiro que vocês abordam o carro que tem a droga, mais pela questão da informação que vocês recebem, né? Então, o trabalho da Polícia Civil de investigação, o trabalho de vocês ali, extensivo, no momento de fazer a abordagem, é fundamental para a gente tentar, pelo menos, estagnar, né? Esses problemas muito sérios. Então, deputado, para mim foi uma satisfação muito grande ter recebido o senhor aqui no programa. Em nome do programa Segurança Viva e também da TV Araguaia, gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite. Então, é muito importante uma pessoa que está ali, né, à frente das discussões parlamentares, estar aqui no nosso programa, trazendo uma discussão assim tão pura, cristalina, né, a verdade mesmo do que está sendo tratado lá na Assembleia. E saber o seu trabalho, seriedade, né? Então, uma palavra que o senhor falou lá no início do programa que eu guardei, que é se colocar à disposição. Então, desde o momento que o deputado falou lá do DCE, né? Não, me coloquei à disposição para participar, depois se colocou à disposição para ser vereador, colocou à disposição para ser presidente do sindicato, participar de comissões. Então, para realmente fazer a diferença, né? Independente de ser numa carreira parlamentar, na carreira policial, é se colocar à disposição. Então, o senhor realmente é um policial abnegado, está na condição de deputado parlamentar, e eu tenho certeza que, se colocando à disposição, quem ganha com isso é a sociedade. Então, obrigado, senhor, por ter aceitado o nosso convite, e a gente encerra aqui nosso programa, agradecendo também os espectadores que assistem esse programa, tanto ao vivo, como também após, né, pelas plataformas virtuais, aí, YouTube, Facebook. Então, agradeço demais vocês que fazem acontecer esse programa. Boa noite. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acessa o site ferpan.com.br. É difícil. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 63 3414 3323, Araguaína, Tocantins.